mulheres incríveis! Sejam muito bem-vindas novamente ao podcast Fases da Mulher. Eu estou aqui de volta junto com as minhas parceiras, a Paty e a Carol, para a gente conversar sobre um assunto que a gente já começou a desvendar um pouquinho lá no primeiro episódio, mas de que ninguém falou que ia ser assim. Aquela sensação de, sim, por que não se conversam? Eu não sabia, eu não entendo os sintomas que eu estou sentindo, então a gente vai se aprofundar muito nesse tema, né? Carol, Paty, querem dar as boas-vindas? Olá a todos, eu me chamo Patrícia, eu sou médica dermatopatologista e também trabalho com pesquisa e desenvolvimento de cosméticos na Dermedic. Eu sou a Carol, eu sou psicóloga, terapeuta sexual. Meu foco é nas relações entre as pessoas e estou muito feliz de estar de volta. Tá sendo muito legal, meu Deus, eu não vejo a hora que o futuro reserva. Tô ansiosa pro próximo já. Né? Eu também. A próxima temporada já, Exatamente. né? A gente começou nessa temporada, mas a gente já tá pensando nas próximas aqui, de tão gostoso que tá sendo fazer. E essa sensação de estar à deriva, especialmente para a Paty, que já está vivendo essa fase de alguns anos, a gente está se preparando para ela, né, Carol? Sim. Assim, me conta um pouquinho, Paty, essa sensação de não ter sido preparada, né? Porque a menopausa é um tabu tão grande ainda, infelizmente, em 2026, as mulheres não querem falar sobre isso. E por que esse silêncio muitas vezes faz a gente se sentir sozinha, até culpada? A menopausa, ela chega na nossa vida num momento que tá tudo indo super bem, você tá se desenvolvendo, às vezes você tá na melhor fase da sua vida e de repente é como se você fosse punida. Tem uma sensação de assim, não, fui punida, né? Assim, eu estou sendo a culpa de você, estou sendo punida pela vida, pela existência, né? Pelas sensações que tu tem, é por isso que tu pensa isso? Exatamente, você Tá. tem uma sensação de assim, de punição, sabe? Tá acontecendo isso, é uma punição. Meu Deus, por que tá acontecendo? Porque a primeira coisa que a gente faz, meu Deus, por que está acontecendo isso? Que começa a Por interferir que naquela eu rotina estou que tu sendo tinha. punida, né? Por que eu estou sofrendo essas consequências? Sensação de perda, né? De tirarem de ti as perda, coisas. de frustração, sensação de que por que eu não fui preparada para isso? Impotência? Impotência, incapacidade de gerenciar o momento. Tá. Vem uma frustração, vem uma base de assim, gente, por que a gente passa por isso? Por que eu passo por isso? Primeiro que você tem aquela fase que você acha que é louca, né? Você tá louca. Aí depois não, não, você tá na menopausa. Gente, por que eu tô passando por isso? A gente tá em 2026. Por que eu tô sofrendo por uma coisa que é fisiológica? É fisiológico sofrer? Então é fisiológico esse sofrer. Então é normal que a mulher sofra. E é isso. É isso que temos. Acontece uma confusão também. Até ontem tava tudo bem. E agora não tá mais, e eu não sei por quê. Não tá mais. E aí vem onde as pessoas começam a questionar, isso é psicológico. Sim, claro. Sempre vai ser psicológico, né? Sempre a louca da história, né? Sim. Vai ser você. É aquela sensação que a gente é jogado sem um manual de instruções, né? Sem um manual de instrução, ninguém te avisou, ninguém nunca vai te avisar, você não vai saber. E as pessoas, até porque nós somos de uma geração que viemos de uma outra geração que sofria calada, 100%. no silêncio. 100%. Então, essas mulheres do silêncio, elas mostraram pra gente que o sofrimento, ele deve ser em silêncio também. E é assim que a gente fica, até a gente descobrir que tem ajuda, que tem como mudar, é muito difícil, porque as pessoas que estão na possibilidade de ajudar você, elas também não foram preparadas, elas também não falam no assunto. Carol, como que esse silêncio impacta a nossa saúde física, emocional, mental? A gente tem falado aqui dessa questão da menopausa ela ser um tabu, mas eu acho ainda pior, porque não é um assunto que de vez em quando vem a gente fala, a gente só não fala. Né? Não é uma coisa que de vez em quando se pega, diferente, por exemplo, enquanto a Paty estava falando, eu lembrei quantas vezes a gente é julgada e reduzida a um período de TPM. Sim. Né? Você não pode ficar chateada, ou triste, ou irritada, você deve estar naqueles dias. E virou um jargão que chega ao ponto da gente sentir vergonha, porque talvez seja verdade e você não percebeu. Sim. E aí você fica, meu Deus, será então que não sou eu que estou falando, são os meus hormônios que estão tomando conta? E aí entra essa coisa de você estar louca, desequilibrada, histérica, né? Todas essas questões. O silêncio, em especial para menopausa, eu acho que ele é mais complicado, porque é um assunto inexistente. Até que alguém perto de você esteja passando por isso. É muito raro tu ver alguma coisa na TV
que tem. essa mulher agora está passando por isso. Então vai virar uma discussão, vamos levantar essa discussão, como a gente está tentando fazer aqui. É uma pessoa perto de ti que tá passando por esse momento, então a gente vai falar dele. E depois sumiu. Até a próxima pessoa que vai querer falar disso. Porque como a menopausa é super mal vista, menopausa então é a perda do vício, é a perda da utilidade como mulher, é a perda da sua sexualidade, porque aparentemente mulheres que estão na menopausa não têm mais desejo e não são mais atraentes, e, né? Ou como eu já ouvi há um tempo atrás, eu não tenho mais utilidade porque o meu útero agora não vai fazer o que devia, então acabou, é isso aí. Reduzir a um útero. Isso. E essas questões geram muita culpa e vergonha e confusão. E a gente internaliza direto ou indiretamente uma coisa similar da TPM. Devem ser os meus hormônios, deve ser porque eu tô velha, então guardarei para mim. Até para as tuas amigas talvez tu vai ter vergonha de falar. Olha o quão maluco que é que todas nós vamos ter a mesma experiência e a gente não se sente à vontade para conversar com as nossas amigas. Tá passando pela mesma coisa que eu? Eu tô sentindo isso, será que tá na hora de eu procurar? Não, amiga, deve ser o fardo, a sobrecarga mental, deve ser o contexto. Você está só cansada. Exato, você está fazendo coisas demais. Não. Eu acho que o problema grave da menopausa é que não é nem que é tabu, só não existe. É como se fosse invisível para a sociedade, né? Quando você toca nesse assunto, se você chegar, por mais assim, meu meio, ele é basicamente de pessoas bem esclarecidas e há uma boa parcela até médico. Quando você fala assim, não, tô na menopausa, mas já... É que esclarecimento é relativo, né? A gente aprende por aí tanta gente inteligente, estudada, que conversa e, enfim. Já, como se tivesse que parecer muito velho pra tá, né? Mas já. Pra tu ver o meu ponto é um assunto que não existe. Então, quando chega nesse ponto que o comentário não, imagina, não deve ser isso. Não chegou nesse lugar ainda. E acabou o assunto, porque se eu acho que tu não chegou nesse lugar, então tu não chegou e a gente não vai mais falar disso. Quando você faz a leitura do espanto facial da pessoa, da mímica facial, mas você já caiu nesse barranco? E como tu te sente na hora? Porque muda até o clima da conversa, não, muitas mas vezes, né? Você já caiu nesse barranco? Já chegou no fim do túnel? É praticamente isso. Acabou então, né? Ela assim, acabou então. Então agora crochê, né? Crochê, ir pra casa. Tons pastéis e silêncio. Tons pastéis, não, começa a usar florido. Estampas florais. Estampas florais. Cabelo curto e preso. Vestidos retos. Ou se tu ficar muito intensa, estampas, print, animais, isso, vai ser tudo muito intenso, exato. Tudo isso. Exatamente. É isso. Essa é a sensação que a gente tem quando a gente começa a informar. Não, tá na idade, tô na idade já tem. Não, tudo isso não, você não tá não. Como se a menopausa fosse um negócio que acontece aos 70 anos só. E é uma categoria que quando tu entra, como tu mesma falou, tudo em ti parece que tem que mudar, porque agora você é oficialmente velha. Então você não pode mais andar de shortinho, não pode mais ter certos bolsos, ir a certos lugares, não pode. Ciclótica, passou. Cheia de regras Supera. agora. Né? Alguma coisa tá errada. Não, roupa de academia, que isso? Exatamente. Mas Paty, moletom. Aproveitando que tu comentou sobre os médicos também falarem assim, a ciência também contribui para esse silêncio, né? Durante muitos anos, o cérebro feminino foi ignorado. A gente conhece várias pesquisas de produtos para mulheres que são feitas com homens. Né? Exatamente. Tá cheio delas Vacinas, tratamentos específicos para mulheres sendo testados em homens. Daí como que a gente vai saber? E isso por muitos anos e muitos anos. E a doutora Lisa, do livro que eu mencionei antes, ela traz muito esse contexto dentro do livro, né? De que ela é uma das primeiras cientistas a conseguir conduzir um estudo amplo sobre o cérebro da mulher, né? E ela menciona que a queda do estrogênio torna o nosso cérebro mais vulnerável ao estresse. Sim. O que é esse cortisol que todo mundo fala, e como é que vira esse vilão e faz a gente chegar nisso? A questão é o seguinte, nós somos seres adaptativos, né? O humano é um bicho que ele está preparado para, assim, acontecer uma guerra agora, seu corpo vai reagir, ele vai liberar hormônios que vão facilitar a tua reação, tua fuga, tua sobrevivência. O que o corpo da gente quer é sobreviver no final das contas, né? Então, quando acontece a queda do estrógeno, automaticamente nossos outros receptores ficam todos ávidos. E aí a gente tem um hormônio que ele é um hormônio meio vulgar, que é o cortisol. O cortisol é de uma vulgaridade, que ele acaba com a gente sem a gente nem perceber. Ele queima a gente, sabe? Invasivo, ele queima, desagradável. é como, é aquele rompante, o hormônio do rompante, né? E o cortisol é o que a gente libera quando a gente tá estressado. Quando a gente tá com estrógeno ok, o estrógeno fica, epa, fica modulando essa resposta. Quando o estrógeno vai embora,
O nosso cortisol, ele se sente num caminho simples ali, o campo é todo dele, né? E aí é onde vem todas as reações do estresse. O estresse, ele queima a nossa bateria na primeira pisada no acelerador, ele queima tudo. Nosso combustível vai todo embora, né? E é isso que acaba acontecendo. Nosso combustível vai todo embora e isso se reflete em todas as nossas reações. O hormônio do estresse, só em níveis assim, falar um pouquinho da pele, que é o que mais a gente vê, ele faz uma vasoconstricção periférica. Essa vasoconstricção diminui o acesso de nutrientes. Esses nutrientes, eles não vão chegar na tua pele, cabelo, como deveriam ir, porque para o teu cérebro você está fugindo do leão na savana africana. Então ele precisa manter a tua energia para o coração, para o fígado, para o pulmão, né? Que são os órgãos vitais. A tua pele, cabelo, unha não é um órgão vital. Então ele faz essa vasoconstrição. Também não é a hora de você gastar energia se absorvendo nutrientes. Então ele também tem o efeito intestinal dele. E aí, com isso, o teu corpo começa a entrar num processo de assim, pausa, não vamos absorver agora que a gente precisa correr desse leão da África, né, na savana africana. Só que essa savana africana é a nossa sociedade. E aí, quanto mais cortisol você libera, a tua reação, isso gera uma tempestade no teu cérebro que faz você liberar mais cortisol ainda. Aí as pessoas vão olhar o quê? Vão dizer assim, vai gerenciar o estresse que você está estressada. E para muitas ameaças que elas são imaginárias, né? Sim. Que às vezes não estão acontecendo, não mas estão acontecendo porque tudo gera um desenho, uma construção no nosso cérebro. E isso é possível, inclusive a mulher fica mais susceptível aos transtornos mentais nessa fase, porque essa ausência desses neurohormônios acaba modulando linhas de pensamento também. Né? E se você já tem uma predisposição à Se você já ansiedade tem em uma particular, predisposição, vai desencadear. Exato. Se você tem outros transtornos, também eles vão ser amplificados nessa mesma linha, né? Por isso a importância da reposição. Por isso a importância da reposição, e mais do que a reposição, eu acho que um gerenciamento, sabe, do caminho da tua saúde como um todo, sabe? Não é só a mulher, não é só o ginecologista para fazer mamografia e fazer ultrassonografia, não, a mulher, ou o Papa Nicolau, não, mulher é muito mais do que isso. Sabe, a mulher ela precisa realmente se apropriar da saúde dela com o poder que ela tem de gerenciar aquilo ali, além dos hormônios, além da dosagem, mas nunca esquecer deles. Então, assim, saúde mental é fundamental. O gerenciar do estresse, a mulher muitas vezes, ela se vangloria de ser um polvo, de administrar. Eu administro várias coisas na minha vida e acho isso lindo. Diz, eu dou conta de tudo, sou musa, deusa, mulher, cantora, bailarina, né? Nas horas vagas eu também faço polidense, né? Eu estudo astrofísica e ela acha isso lindo. Porque a gente fica querendo provar para o mundo o tempo todo que a gente pode mais, é a necessidade da validação, a gente quer a validação, né? A gente quer a validação social. A gente quer ser boa profissional, a gente quer ser boa parceira, a gente quer ser bonita, a gente quer ser alta, magra, a gente tem que dar conta de tudo. Só que isso tem um custo, porque o nosso comparativo é muitas vezes com organismos que são diferentes, não entrando na seara das necessidades orgânicas do homem, que também é uma estrutura que requer as suas necessidades como estrutura biológica. Sim. Mas somos diferentes e é com eles que a gente fica se comparando o tempo todo. É comparar mesa e cadeira. É injusto, né? Completamente diferente, né? E aí, quando a gente entra nessa seara, nessa profundidade, isso gera um desgaste, porque não tem como você comparar coisas que são diferentes. Exato, exato. E aí é onde a mulher perde. A gente perde de que forma? A gente perde em desempenho? Não, a gente perde na nossa saúde, que é muito mais grave. O impacto é real. Porque você continua, a cobrança é pessoal. Você continua se cobrando de estar ali na sociedade, eu tenho que estar alta, magra, bonita, bem vestida, ativa, maquiada, de salto, fazendo filmagem e desempenhando as funções do dia a dia e ao mesmo tempo lavar a louça sem borrar a unha. Já cansei, posso dormir só de te ouvir. Já dá exausta. E ao mesmo tempo eu não posso estar mal-humorada, porque se eu estiver mal-humorada, aí eu vou ser a histérica. Exato, sabe? A louca da história, né? Então, é muito complicado você manter essa estrutura de personagem que as mulheres estão criando. Não tem como se manter por muito tempo. Você vai conseguir por um tempo, mas tem uma hora que o teu corpo vai falir, vai dizer, nega,
parei aqui, né? Já não aguento mais. E aí a gente entra num processo de fadiga. Fadiga tanto fisiológica como fadiga também emocional. Que vai ter um impacto muito maior quando tu estiver nessa fase Quando da você menopausa. estiver na menopausa, vai ser quando você vai falir, e aí tudo vai virar uma grande bola de neve. E aí você vai entender o processo do que é o falimento, né? E boa parte desse falimento é um reflexo do que você fez com você, né? Então, por isso que é tão importante o autoconhecimento, você se entender, você saber aonde você está, que você ainda tá no jogo, tem muita bola para rolar nesse campo, e que você vai precisar do seu melhor jogador, que é você mesmo. E Carol, uma curiosidade. A mulher, nessa fase, ela vem muito, especialmente para ti, quando tu vai receber elas no consultório, elas vêm muito sozinhas, né? Sofrendo muito esse silêncio. E a grande maioria ouviu que ela tá histérica, ela precisa se acalmar, ela passou por um psiquiatra e tá tomando um monte de De psicotrópicos, mas medicação. Tá tomando várias medicações para poder ter aquele humor de sorrindo sempre, né? Que a gente tenta Bom sempre. dia, Muito bem. né? Como que tu trabalha isso com elas lá, assim? Porque elas acreditam que, de fato, elas estão numa fase que a medicação é o que está fazendo isso acontecer, e imagino que a medicação também deva alterar cortisol, estrogênio e tudo mais, né? Como que a gente pensa sobre isso? Obviamente que eu tenho que cuidar para não generalizar, mas o que eu vejo muito eu não devia estar tomando essa medicação porque eu deveria conseguir sozinha. Porque, né, Mais um não problema. É possível que eu Mais um. exerça 7, 8 papéis e eu esteja cansada. Nossa. Então, a tarefa da terapia é trazer a pessoa para o presente. Vamos olhar para essas tarefas aqui e quais delas são tua prioridade no sentido, faz sentido para mim, eu quero, eu me conheço melhor, é um compromisso, por exemplo, ser mãe. É um compromisso de muito longo termo. Eu sei. E às vezes, a gente não gosta de falar isso em voz alta, às vezes enche o saco. Às vezes tu te irrita, às vezes fica cansada, às vezes... E tá tudo certo, O tempo sabe? todo, não é só às vezes. Então. E ser cuidadora, acho que é a função mais difícil de um ser humano, porque tu nunca vai ter certeza que é o que você tem que fazer, quando você tem que fazer, e também tá tudo certo. Mas essa questão da aprovação social que nós temos que ter, especialmente depois que a gente for conquistando alguns direitos, parece que a gente tem que conseguir ser o que a gente era no século XVII, que era cuidar dos filhos da casa, mas também tem que conseguir dar conta do que está acontecendo lá fora para eu provar que eu mereço estar lá fora. É o século XVII ligada na internet, high-tech, numa nave espacial. Exatamente. E aí eu tenho que provar para as pessoas, para mim, para os outros, enfim, que eu posso produzir conhecimento, trabalhar, ser uma profissional e também ser aquela coisa meio que eu cuido da casa. Só que isso é humanamente impossível com o grau de exigência que a gente se coloca. Então o que eu vejo são, normalmente elas reclamando, seja para ir num lugar de uma vítima que quer ser resgatada e com validação, eu faço tudo isso e aí ela entender que ela faz tudo isso porque ela acha que é uma boa ideia e ela não vai ter esse reconhecimento externo, né? Sim. Ou ela achar que ela não está fazendo o suficiente e o absurdo ela estar tomando medicação, porque ela não deveria estar nesse grau de sofrimento, de cansaço, né, a essa altura. Então, a grande questão da terapia para as mulheres nessa faixa etária é trazê-las para a realidade. Sim. Não existe Mulher Maravilha, e você já está dando 120%. Se você decidir dar o que você considera medíocre, você estará ainda dando 80%, 90%, porque é quem você é. Sim. Então eu acho que é trazer a pessoa para a realidade dela. Eu lembro, quando eu comecei a fazer terapia, muitos anos atrás, um dos primeiros exercícios que eu tive que praticar com a minha psicóloga foi de desenhar todos os papéis que eu tenho na vida, ou seja, todas as máscaras que eu visto, assim, de mãe, de esposa, de filha, de irmã, de profissional. Ela começou a listar tantas coisas e quem eu era em cada uma delas, eu fui escrevendo, né? Foi uma tarefa. E aquilo me trouxe tanto autoconhecimento e eu percebi assim, cara, é impossível. Não só de praticar todos esses papéis, mas essa transição entre papéis, o quão difícil isso é. Eu imagino complicado que deva ser isso quando a gente está com esse fog mental, com essa fadiga crônica, com essa sociedade cobrando. Imagina, já tá na menopausa, gente, que absurdo. E lembrando que a gente vai entrando num piloto automático. Quando tu começou a desenhar, eu imagino que tu foi ficando, ué, mas gente, eu faço tudo isso? Eu sou todos esses papéis, eu pratico no meu dia, eu realmente senti isso. Eu digo para os meus pacientes que é como se a gente tirar uma gaveta, jogar tudo no chão e a função da terapia é a gente dobrar e jogar fora o que não tá servindo e provar de novo para ver se ainda faz sentido. Então tu fazer os desenhos é mais ou menos isso. Vamos colocar tudo aqui, ver tudo que eu tenho. Eu preciso de tudo isso? Ainda me serve? Isso. Porque eu acho que o que a gente falha na coisa do autoconhecimento
é não parar de vez em quando e se perguntar se ainda me serve. Isso. Né? Então eu tô fazendo essas coisas, usando essas roupas, ou vestindo, sendo essas pessoas, isso aqui ainda me serve do jeito que eu tô praticando, porque alguns você não vai poder não ter, por exemplo, mãe, mas o jeito que eu estou aplicando ainda me serve, não é só sobre o cuidado do outro. Sim. Se eu não estiver bem fazendo aquilo, eu não vou ser boa pro outro. Sim. E a gente não pensa nisso. É a máscara do avião, né? Eu gosto dessa metáfora, mas ela ficou muito clichê, mas ela é muito real. Ela é real. Ela é muito real. Se a gente não se cuidar primeiro, não tirar esse tempo para se olhar, para se conhecer, a gente nunca vai conseguir realmente praticar o mínimo que a gente quer, nem o que se espera da gente, é o que a gente quer. Exatamente. Né? Porque cada papel tu quer ter uma performance. E ouvindo o que tu fala, me lembra muito de quando a gente não pode mudar de ideia. Né? Tipo, isso me cabe, isso me serve. Eu sempre fui assim, eu sempre usei salto, eu sempre fui maquiada, eu sempre fui arrumada, entre muitas outras coisas, e agora não quero mais. Aí tu começa a ser julgada pela tua decisão do que tu sempre assumiu como sendo teu e não é mais. E uma coisa que eu acho que é particularmente tensa, e a gente não... Existe uma pressão social da família, em especial, muito grande, do tipo de mulher que você tem que ser. Isso. Né, que você deveria estar casada, e que você deve ser heterossexual, e que você deve não priorizar o seu trabalho, e que se você prioriza o seu trabalho, você é fria, calculista, né, como diz uma paciente minha, diva corporativa, né, que só pensa nela, porque é egoísta. Um cara fazer isso não é egoísta, Não. mas a gente fazer é egoísta. Sim. E aí, tu não pensou na tua mãe que queria ser vó? Umas coisas meio que não faz muito sentido. É o desejo dela, não meu. Né? É porque quem que vai cuidar? Né? Vamos começar por aí. Então começam a rogar pragas, né? Você vai se arrepender. E isso, tu não sabe como é que é. E eu acho que, voltando ao nosso ponto da menopausa, são pontos, tipo assim, de no return. Se eu não tive filhos até aqui, eu posso adotar, enfim. Mas acabou. E aí a pressão da família pode mudar também. E são coisas muito sutis. A gente normalizou a expectativa da família sobre a gente, em especial em mulheres. Eu não falo que não acontece com homens, mas em especial em mulheres. E é muito maluco porque é um tanto egoísta. Eu preciso que você seja o que eu imaginei que você ia ser, porque daí eu vou ficar feliz. É meio que um amor condicional. Sim. E se a gente pensar muito nisso, dá um nó na cabeça. Sim. E é por isso que a gente vai pra terapia. Sim, e é também por isso que a gente tem esse silêncio por tudo, né? Porque se a tua mãe, por exemplo, usar exemplo de mãe, se a tua mãe fala as dores que ela tem, o sofrimento que ela tem, como é que ela vai te cobrar? Né? Como é que essa tua vida, essa tua tia, amiga, sei lá, como é que vai ser cobrado alguma coisa de ti se ela tá vivendo aquilo também? Eu digo isso porque minha mãe, eu tava comentando antes com vocês, minha mãe passou menopausa no silêncio. Eu não faço ideia como foi a menopausa dela. E ela já é falecida. Se eu não tivesse irmãs mais velhas que vão viver por isso antes de mim, eu não faço ideia de como seria a minha menopausa. Porque a menopausa tem muito isso, né? Tem. A gente vai passar muito parecido que a nossa mãe passou, as nossas avós. Então, se a gente tem um pouco, se conversa sobre isso, uma coisa que eu tenho certeza, minha mãe não teve calorão. Eu tô bem feliz, que eu não vou passar pelo calorão. Minha irmã está na menopausa, ela não tá tendo calorão, ela tá tendo outras coisas. Então, ela tá sendo meu guia, assim, meu norte futuro de como vai ser. Mas porque eu não tenho uma informação. E esse silêncio é muito complicado, né? Onde que a gente vai buscar? Por exemplo, eu tenho a minha irmã ali como referência, mas muitas pessoas não vão ter. Onde que eu posso buscar informação, Carol, Paty? Onde é que vocês buscariam? Eu vou te dar meu exemplo. A minha mãe, ela teve... Eu fiquei sabendo à medida que as coisas foram acontecendo com ela. Mas na minha casa, a gente tem um histórico de mulheres meio autossuficientes. Então, assim, eu provavelmente não ia perguntar pra ela. Eu começar a sentir alguma coisa, já vou marcar um médico, já vou procurar um especialista, eu vou levar isso pra minha terapia. Eu vou resolver. Porque eu, sei lá, sempre fiz isso. Não tô falando nem que tá certo, nem que tá errado. Sim, né? Ter a referência em casa é maravilhoso, e em especial se você pode falar disso com a normalidade do passar do tempo. Isso. Eu tô começando a sentir algumas coisas, então eu acho que eu estou sem aquele peso, porque o que também se vê muito são as nossas mães, ou as pessoas mais velhas, colocando isso com, chegou. E aí tu já vai com medo, tu já começa, tá, mas peraí, então... eu vou ter calorões, né? Sim. Só imagina os piores cenários possíveis. Sim. Tu nem sabe se vai acontecer ou não, né? Ou quanto tempo vai durar, como tu mesma falou, tem tratamento e tal. Mas é muito comum que a referência de casa, ela seja assustadora. E aí você já começa a pensar no pior cenário, já libera mais cortisol ainda. E já começa a criar cenários catastróficos. E aí já começa a ficar naquela sensação de irritabilidade, do estresse, aí fica um estresse crônico. E aí essa crença e esse cenário que tu criou desse momento, quando ele chegar, pode muito bem definir como você vai lidar com ele. Pode ser que não, porque a vida vai se encarregando. Mas é muito real que as crenças que a gente desenvolve sobre algo
elas podem se tornar, na nossa cabeça, uma verdade absoluta, como se não tivesse outra alternativa de navegar isso. Aí o problema se transforma aquilo que você criou, não é o Sim, fato do que Exatamente, tá não é mais o fato. acontecendo. Exato, Sim, é o que tu exatamente. tá O alimentando na tua fato tem um cabeça, né? impacto muito menor do que aquilo que você criou, do que o monstro que você Isso. criou. E agora, a cereja do bolo, rede social. Porque daí você começa a procurar isso e normalmente são evidências anedóticas, que é isso, eu vou falar da minha experiência, mas eu falo de um jeito que parece que é a experiência comum a todos. Sim. E é sua única informação, e você vai recebendo aquilo de novo e se torna mais verdade ainda. Sim. E a gente, né, vou frisar isso muitas vezes, a gente subestima o poder do que a gente consome na internet. Para nós mulheres isso é particularmente verdade, né? É uma plantação. Exatamente. Uma lavagem cerebral. E, Paty, o estrogênio não, o estresse, esse é um ladrão de estrogênio, na verdade, né? Sim, o estresse, o cortisol, como eu coloquei, o cortisol, ele acaba ocupando o lugar, ele consome, ele faz a gente queimar o restinho de estrógeno que a gente tem. Que já era pouco, pouquinho, né? E ele ocupa, porque ele é muito mais infiltrante, sabe? Ele tem muito mais familiaridade com tudo. Então, você já tem um pouquinho ali, seu cérebro vai dizer assim, vai olhar, você vai dizer, eu tenho aqueles 2 estrógenos que estão vindo ali, mas eu tenho 40 aqui de cortisol, eu vou pegar esse cortisol para mim, aí eu vou reagir a ele. E isso acaba se tornando um ciclo vicioso, né? Por isso que ele ajuda a roubar o estrógeno, o restinho do estrógeno que a gente tem. Isso acaba levando, existe até um termo usado que ele é questionado, que é a fadiga adrenal, né? Que é o cansaço, que não tem como. É um contexto clínico, não tem como a gente validar ele por fazer um exame para validar, não. Por mais que digam assim, dose o cortisol salivar, não, né? Não tem como. Mas é uma característica de uma situação clínica que a gente tem, aonde a gente tem realmente uma fadiga, um estresse crônico absurdo, né? Aonde, entre outras coisas, você precisa rever todo o seu funcionamento como um todo. Não é somente entra na tua saúde intestinal, entra no gerenciamento do estresse, entra em todo esse processo para ajudar você a recuperar suas funções e como se botar um peso ali no acelerador da liberação do cortisol. Ele é um hormônio maravilhoso? Sim, é um hormônio maravilhoso, mas ele precisa ser extremamente bem posicionado dentro do nosso corpo, que senão ele vai queimar todo o nosso combustível de uma vez só. E isso vai levar a uma falência na nossa máquina como um todo, Por isso, inclusive com repercussões cardiológicas. as taquicardias. Exatamente. Por isso a importância da gente tá sempre atento, né, ao controle desse estresse, para que ele não roube esse pouquinho do que a gente tem e a nossa beleza não vá junto, né? Não vá junto por conta dos efeitos que acaba tendo na nossa pele, no nosso cabelo, na nossa unha, nas nossas mucosas, o brilho, né? A superfície está realmente assim, tá lisa, refletindo a luz, que tudo que a gente quer ser iluminado, né? Por isso que a gente, né, à toa que a gente na maquiagem a gente usa iluminador e que nos estúdios a gente tem tanto gerenciamento de luz. Luz, beleza, é luz. Às vezes você vê uma pessoa que não é bonita, a luz não tá posicionada de uma forma boa pra ela. A gente até fala que a pessoa tá sem brilho, que ela tá sem luz quando ela não tá bem. Exatamente. Né? Exatamente. E boa parte disso aí se deve à integridade da nossa pele, à lubricidade. Cabelo tem uma coisa chamada, que eu acho essa palavra linda, lubricidade, sabe? Que é você ver um cabelo luminoso, aquele cabelo, sabe, com aquele brilho perolado, bonito? Isso é lubricidade. O excesso de cortisol, entre outras coisas, ele vai diminuir isso. O cabelo fica opaco, fica com aquele aspecto frágil. E tudo que o ser humano não quer é ter aspecto frágil. Sim. Se você é frágil, a sociedade vai te engolir. Sim. Exato, né? É impressionante como tudo está conectado, né? É o cérebro, os estresse, o cabelo. E por falar em cuidado integral, Paty, se sentir bem em todas essas fases, a gente agradece que o Fases da Mulher é um projeto que só existe por causa do apoio da Dermetic, né? E que é uma marca que olha pra gente como um todo, que olha para o cuidado da mulher, por mais que sejam produtos para o cabelo. Eu sinto que a Dermetic não está olhando para o cabelo é a consequência de uma série de questões, né? E a marca vem também acolhendo isso nesse processo, né? Como é que tu Sim. enxerga para a Dermetic esse cuidado, esse aliado nessa adaptação do corpo e do cérebro nesse momento? Bom, a Dermetic, ela reconhece a necessidade de você ter uma avaliação integrativa.
não é tratar um cabelo. É uma mulher que tem cabelo, é uma pessoa que tem dores capilares. Então, baseado nesse princípio, a Dermética tenta, ela se propõe a resolver dores reais que existam, com todas as suas nuances e dificuldades, né. Então, ela contextualiza o problema para a Dermética ele é contextualizado, ele não é particularizado, não é um cabelo quebrado. Sim. Esse cabelo tá quebrado, mas por que ele tá quebrado? Tá faltando proteína, tá faltando lipídios, como é que tá essa cutícula desse fio? Vamos repor isso tudo, porque se o cabelo quebrou, não é só um problema, não é um problema único. Sim. É uma coisa que a gente fala muito, questiona muito na medicina, é a questão das reposições de uma vitamina só. Cara, você tá precisando dessa? Tem certeza? Ai, alecrim, não é assim, a vida não é desse jeito. As coisas são muito mais complexas do que a gente vê e a Dermética a gente reconhece isso, porque isso faz parte do nosso dia a dia. O fato da empresa ser de pessoas que têm uma vivência dentro da saúde, né, médicos dermatologistas, dermatopatologistas e um farmacêutico, então isso aí participa do nosso dia a dia. Então são produtos que a gente procura desenhar voltado para resolver problemas que estão em pessoas. Não é simplesmente um sintoma, é todo o entorno daquilo ali. Então, a Dermética ela se preocupa muito com isso, sabe. O que está acontecendo com essa mulher? O que tá se passando nesse cabelo para ele chegar a esse ponto? Sim. É só eu botar um óleozinho de sálvia que vai melhorar? Não, não é por aí, tem muita coisa acontecendo ali. A gente tem que cuidar das estruturas na sua integridade. Quando o prédio, como começa a rachar a parede, é um problema estrutural, então não vai adiantar você botar uma massinha ali. Sim. Você tem que rever toda essa estrutura. Então, a gente se propõe a rever essas estruturas e a oferecer o que realmente está faltando ali para edificar. E essa mulher tá bonita, porque o cabelo ele tem uma simbologia que vai muito mais além, né? Sim. Não foi à toa que Dalila, para tirar a força de Sansão, ela cortou o cabelo dele. Então, as mulheres, o nosso cabelo faz parte da nossa armadura, Sim. né? Tanto que a gente tem o Bad Hair Day, né? Então, o dia que seu cabelo não tá bonito, você não tá legal. O cabelo é a moldura do O rosto. cabelo é a moldura do rosto. Às vezes você tá no chão, mas alguém chega, nossa, seu cabelo tá tão bonito, você já melhorou, né? Já saiu do patamar. Você faz, pois é, tô usando uns produtos ali diferentes, né? Tô usando a linha da Dermética. Sim, sim. Eu sou apaixonada. E voltando àquela sensação de ninguém me avisou que seria assim, Carol, Paty, essa revolta leve que muitas mulheres sentem, né? Sim, Aquela sensação de raiva e de por que comigo, né? Sendo que todo mundo vai passar, né? Nem todo mundo vai ter filho, Sim, mas todo mundo vai passar pela menopausa. Quem tem útero, né? Se exatamente. você tem útero, você vai passar Exato. por isso. E essa revolta das mulheres não terem sido preparadas, não se sentirem acolhidas, não terem acesso a informações que realmente acolham esse sentimento dela, porque é aquilo que tu falou. Eu não sei se eu perguntaria para minha mãe, mas porque muitas vezes vai dizer assim, não, já chegou ali, já tá velha e não sei o quê. Como que a gente pode fazer para lidar com essa frustração, né? E como a gente transforma isso em algo positivo? Que eu acho que é a parte importante é a gente entender, não dá para pular essa fase. Não. Como você Se falou, viver, se vai viver, passar. vai passar. Então, como não dá para pular por essa fase, como eu faço para ela ficar mais leve? No meu ponto de vista, a primeira coisa é você normalizar a existência dela. E como é que a gente normaliza a existência da menopausa numa sociedade que não fala nela? Então, o primeiro passo é falar. Então, eu acho muito válido as pessoas falando sobre menopausa, para você tornar a palavra sem tirar a carga de dor da palavra. Sim. Porque a palavra tem uma carga pesada de dor, de falimento, de falência, de acabou, de é isso, pois é. Então, amigos, é isso, né? E não, ela é um momento que pode ser o início de uma história muito mais bonita até do que foi toda a sua vida até ali, né? Ela é uma passagem, né? Uma passagem. E também na minha concepção, você vai acabar quando você morrer, né? Porque você vai gerenciar uma nova vida a partir dali, e você vai viver coisas boas, coisas maravilhosas, coisas incríveis, como vai ter coisas ruins também, porque é consequência daquilo que a gente chama de vida. Então,
Eu acho que falando mais sobre o assunto, você normalizando, tornando a palavra, fazendo parte do nosso dialeto diário, das palavras que a gente usa no dia a dia, isso vai trazer familiaridade às pessoas e as pessoas vão começar a ter a aceitação daquilo ali. Eu acho que semântica é tudo, né? As palavras que a gente escolhe, como a gente fala. Elitizou total. Sim, palavras difíceis, trouxe para esse podcast. Arrasou. Eu acho que a gente tem um conceito na psicologia que é aceitação radical, que vem do budismo e tal. Algumas coisas elas só são. E aí entra um pouco da história da filosofia do estoicismo, que é eu que atribuo valor às coisas. Nem todas as coisas elas têm um valor, né? Essa caneca é bonita ou feia, ela é uma caneca. Sim. Esse período, ele é horrível, você está atribuindo este peso a essa situação. Vão ter sensações que são desconfortáveis, desagradáveis, isso não é exatamente um valor, isso é um fato. Sim. Como que eu vou aceitar que é isso que está acontecendo? Por exemplo, eu não queria que chovesse, mas está chovendo lá fora. Posso mudar isso? Sorry, é o que vai continuar acontecendo, ou me molho, eu espero. É isso. A menopausa, ela é isso, né? Do jeito que eu vou falar, parece que é muito simples e muito raso. Mas o processo de aceitação radical vai incluir luto, desconforto, revisão de um monte de conceitos. A aceitação vem com uma melancolia de que, ok, é uma etapa que talvez seja a última grande etapa fisiológica do meu corpo incontrolável, que tem a ver com essa coisa da reprodução, de ser mulher, da sexualidade, da maternidade. Enfim, todas essas questões a gente traz para chegar nesse ponto de é isso aí. Vai acontecer independente de eu gostar ou não. E a partir do momento que a gente chega nesse lugar, eu acho que tu atribui uma leveza de como tu vai navegar. Porque se tu aceita que só é e só vai acontecer, e tu entende que tu pode escolher o valor que tu vai atribuir àquilo ali, de novo, eu não tô falando que tu vai sair pleníssima e tipo, não, já superei, não vou sentir nada. Foram 7 anos, né, Paty? 7 anos. Isso. Vai ter um lado teu, que na terapia do esquema, que é uma abordagem que a gente usa, tipo a TCC, que é o adulto saudável. Não quer dizer que você não sofre. Quer dizer que você entende que o sofrimento acompanha algumas situações, mas você também entende que é passageiro. Sim. Que você pode administrar, que tá tudo bem se às vezes tu ficar irritada e chorar e ter uma mini revolta leve. Isso não, tu não precisa se tornar um monge budista que tá tudo sempre bem. Tu precisa ficar numa boa, que sofrer é também parte daquilo ali. É que ninguém quer sofrer, né? Aquela venda, assim, né, de que felicidade é o ápice, todo mundo tem que estar feliz, tem que estar sorrindo, o que as redes sociais mostram só o recorte bom da nossa vida, né? Depois do boom dos livros de autoajuda, a gente comprou essa coisa da felicidade, ela é individual. Você precisa buscar a sua felicidade, você tem que estar feliz o tempo inteiro. Você só tem valor se você não reclama, se você tá sempre bem, sempre tem uma atitude positiva, que aí gerou a tal da positividade tóxica que a gente fala. Que as pessoas também fazem muito na internet e a gente não sabe diferenciar e compra aquilo ali, de que eu tenho que estar bem o tempo inteiro. Sim. E eu sou o coach reverso, eu vim te dizer que tu tem que dormir 8 horas. Durma enquanto eles trabalham, né? Faça o que você pode, não precisa dar mais do que isso. Tá tudo certo. No final das contas, a gente vai chegar mais ou menos no mesmo tempo na largada. O que a gente precisa é trabalhar para olhar menos pro lado. E quando olhar para si, não com essa cobrança de que se eu não for feliz não vale a pena. Só tem mudança com desconforto. Se tu não tiver desconforto, por que tu vai mudar? Exato. O comportamento está sendo adaptativo, né? Então, é bom que a gente tenha desconforto. E eu acho que o desconforto pode te levar à aceitação das coisas como elas são. Sabe? Mas vai ser um caminho difícil e não linear, que fique muito claro. E cada um vai ter a sua jornada, né? O momento que vai aceitar, que vai entender, que vai se reconhecer, que vai perceber. E, Paty, como é que a gente protege o nosso cérebro nesse momento, né? Pra gente guardar um pouquinho mais esse estrogênio, diminuir esse cortisol. Quais são as tuas dicas aí pra gente poder melhorar? Olha, eu acho que a base é você ter hábitos emocionais saudáveis, começando com você mesmo. Ai, que lindo isso. Ter cuidado, assim, com a sua saúde como um todo, mas não tem como você, se você não tiver uma autoproteção emocional, e muitas vezes nós nos colocamos em risco emocional, sabe? Pelas nossas escolhas, por fruto das nossas reações e das nossas escolhas sempre. Então, eu acho que isso é o mais importante, porque não vai adiantar nada você tomar ômega 3, não vai adiantar nada você cuidar, tomar probióticos, a sua saúde intestinal tá em dia, você tomar X-Nutriment, você tomar N-acetilcisteína, não adianta você tomar a cúrcuma sagrada do Monte Tibetano. Se você não cuidar das suas escolhas, e isso aí é responsabilidade sua,
vai dar merda. Palavra elegantíssima. A gente foi do que palavra que eu usei antes, a gente foi da palavra mais fina semântica, exato, a vida real aqui, né? Mas não vai adiantar. Então, eu acho que o principal para isso é a gente, nossas escolhas, como é que tá as suas escolhas emocionais? Estão sendo baseadas em quê? Sim. Qual é o risco que você está topando pagar, está topando passar? Qual é o risco, o quanto você quer sofrer? Você vai escolher o sofrimento? Porque isso são escolhas e ninguém também diz pra gente. Muitas vezes a gente faz escolhas pelo sofrimento baseadas em convenções sociais que a sociedade colocou pra gente como sendo regras, como Sim. sendo é necessário que É o esperado. você precisa ter isso, sabe? E na verdade não é, né? Então a gente paga o preço das nossas escolhas. Em contrapartida, a questão da escolha também é um tema complexo, né? Porque Completamente. não é uma coisa assim, eu estou vivendo essa coisa porque eu quero. Esse querer é um conceito muito amplo. Às Completamente, vezes é o que melhor que eu passa posso até- fazer, né? Passa por filtros culturais, familiares, passa por uma série de. Nada é tão simples, mas nós não somos simples. O corpo não é simples, né? Não. Olha quantas coisas a gente tem aqui para funcionar direito, né? Para qualquer coisa. Completamente. E a medicina traz muito esse olhar para o físico, né? Recente é que as pessoas estão olhando para o mental, que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. E sempre se associava essa saúde à estrutura física do cérebro e não à parte emocional dele, né? E o quanto isso impacta. E essa é uma fase que tu não vai conseguir fugir de olhar para essa saúde mental, porque ela vai vir muito rápido, de repente, que tu não espera, e vai movimentar a tua vida toda. É no trabalho, é em casa, é com os filhos, é com os amigos. Então você vai ter uma série de adaptações a serem feitas nesse momento que tu vai começar a fazer escolha. E além disso, foi o que a gente falou com a mudança do cérebro, da poda neural, a forma com a qual você encara e tem tolerância e paciência e consegue se regular nessa nova fase, também pode ser diferente da forma que tu fazia antes. Isso. Então é mais um pequeno ali desvio de rota que tu pode ser pega de surpresa. Exatamente. Então, para quebrar um pouco essa seriedade, né, que aqui a gente está aqui para ajudar as mulheres, não só Certo. só tensionar. Não só assustar, né? Vai vir uns episódios aí que são o puro suco da delicadeza, da sensibilidade, do amor, do que tudo que a gente vai conquistar aí nessa fase nova, né? Vai vir, espera. Aí na temporada a gente está prevendo também. Eu quero trazer um pouquinho para nossa leveza cultural, né? Nosso quadro de indicações, porque cultura também ajuda a gente a entender e a viver. É que tu fala, o que tu estás consumindo? Eu paro e penso, antigamente as novelas é que mandavam tudo, hoje tem muitos caminhos, as séries rápidas dos streamers é que está mandando, né? A gente não vê a mulher sendo representada nessa fase. A grande maioria, assim, ó, tem uma pessoa idosa ou tem uma jovem sofrendo um monte. E a idosa geralmente é a vilã, né? Sempre traz aquela cara. Ou a mãe com filhos que tá tentando se virar fazendo tudo. E aquela cuidando de todo mundo. Isso. Bem vivendo e sofrendo, né? Então, Carol e Paty, assim, qual a indicação que vocês têm para esse momento, assim, desse silêncio? O que vocês foram consumir, Paty, que tu tá vivendo? E para ti, Carol, o que tu indica no consultório para as pessoas lerem, assistirem? Ai, tem muitas coisas que me passam na cabeça, mas eu acho que tem alguns filmes muito legais. Histórias Cruzadas não é exatamente sobre menopausa, mas é mais sobre mulheres apoiando mulheres, Figuras Além do Tempo, Tomates Verdes Fritos, Adoráveis Mulheres, que eu acho muito legal, que é essa coisa do apoio feminino na família, que às vezes falta também, das mulheres se ajudando. Acho que esses seriam os filmes que me vêm à cabeça, que eu acho que são super legais e atemporais, assim. Olha, a minha dica vão ser, na verdade, 2 filmes que eu acho extremamente importante para a gente entender. Um fala sobre o peso do processo e o outro fala da importância do processo. Adeline, que é um filme onde eu esqueci o nome da atriz, mas ela não envelhece. E aí ela tem que mudar a vida dela, porque ela entra num relacionamento e tal, ela tem que desaparecer da vida das pessoas, porque ela tem aquela aparência já há mais ou menos, ela tem 75 anos. Tem um livro chamado Vida Invisível de Adeline. É baseado nisso. É incrível, eu não consegui parar de ler. A dor que é você não envelhecer. É. Então é um processo maravilhoso. E o outro é o mais recente, né, que é A Substância, com o Demi Moore, né, Muito bom. aonde você vê ali, e aquilo ali é um fato real, assim, a pressão pelo não envelhecer e a repercussão. E o que pode fazer com o seu cérebro, Sim. né, aquilo ali.
Então, a substância que ali é mostrada como um líquidozinho verde que tira da coluna, tal, tem toda a parte fantasiosa. Na verdade, as substâncias são nossas redes sociais, Sim. é o veneno da sociedade jogado em você e que você vai e bebe ele como um todo e começa a obedecer a essa necessidade de você ser validado o tempo todo. E o final é bem legal. São duas dicas maravilhosas. E a minha indicação para completar é o podcast Prazer Feminino, especialmente o episódio que chama, eu até anotei aqui para não esquecer, que é Sexo na Maturidade, que é importante isso, o quanto a mulher continua viva, né? E o podcast Prazer Feminino fala muito de sexualidade, e esse episódio traz duas senhoras, elas têm um podcast, inclusive, é muito rico tu ouvir, assim, a vivência delas, então é uma indicação bacana para a gente ver que depois da menopausa tem vida, né? Com Tem muita certeza. vida aí, né? E então, para continuar nessa jornada assim, de autocuidado descoberta, a Dermet está sempre do nosso lado, né? Nos apoiando, nos fazendo acontecer aqui, permitindo essa conversa, que é o que a gente falava, o quanto é importante normatizar essa palavra, menopausa, e a conversa que vem também para isso, para a gente normatizar, falar a respeito, ter mais um canal de conteúdo de informação para quem estiver buscando informação boa, né? E aqui a gente não está trazendo só o científico, trazendo a vivência, a vida real das pessoas, né? Sem vida não existe. Como que a Dermetic, dentro da sua expertise, Paty, oferece soluções específicas para esse desafio? Principalmente pelo fato que a gente pensa no produto como tendo um alvo, né? Então, toda a estruturação dos produtos da Dermetic são voltados para resolver a dor dessa mulher, resolver esses problemas de uma forma completa, não particularizar, porque já é muito complicado esse processo. Então, a gente precisa ter um produto que atenda a essa expectativa do cabelo na menopausa de uma forma ubíqua, de uma forma completa, que contemple essas necessidades e que dessa forma consiga atingir o resultado. O que a gente quer? A gente quer um cabelo bonito, a gente quer um cabelo brilhoso, a gente quer um cabelo solto, né? A gente quer luz, cor, câmera, ação, a gente quer ser alta, forte, silenciosa, dominadora, boa. Como a gente está aqui, né? Luz, câmera, ação, muita produção, coisa linda, né? Então é isso que a gente quer. Demais, Paty. E então a gente chega num ponto de virada. Ok, a gente entende o silêncio, esse despreparo da sociedade, das pessoas com relação à menopausa. Mas o que a gente, como mulher e como motivador dessa mudança, pode fazer para quebrar esse ciclo? O ciclo, tu diz, da gente... Do silêncio. Do silêncio. Do silêncio. Eu acho que a primeira coisa que a gente já está fazendo aqui, promover outros conteúdos que gerem alguma discussão. Eu acho que tudo a gente tem que plantar semente. Falar sobre, né? Isso. E eu acho que a gente sempre tem que partir do princípio como um plantio de algo. A gente tem que começar, tu tem que semear. Algumas sementes não vão brotar, outras vão brotar, mas se tu não fizer o mínimo, tu não vai ter retorno. Então eu acho que isso aqui é a primeira coisa. E talvez a gente, nos nossos círculos, com as mulheres da nossa idade, chamar o assunto. Puxar esse assunto com a normalidade que a gente quer que tenha. Sim. Porque é assim que começa, né? Assim como tu comentasse antes de sexualidade na maturidade. Eu acho muito legal as minhas pacientes agora, 50 mais, 60 mais, 70 falando de sexualidade, e parece que para elas tá muito mais tranquilo do que eu imaginava que era. E o que me deixou extremamente feliz. A abertura para, desde brinquedos, ou para entender a questão da lubrificação, como muda a anatomia delas nessa época e tudo mais. Achei super legal. Então a gente pode fazer a mesma coisa com esse período. E vai depender da gente, da nossa insistência de trazer esses assuntos para os lugares. Concorda, Paty? Concordo plenamente. Trazer o assunto, falar no assunto, bater no assunto, até o assunto se tornar normal e a gente não precisar trazer. Ele já ser um fato. Porque foi assim com tudo, né? Tantos assuntos que a gente não conseguia, eu ficava tenso de falar, porque a gente insistiu. Estão aí, né? São discussões naturais, saudáveis. Ai, gente, que delícia, né? Com isso eu encerro aqui nossa conversa de hoje. Chega ao fim do segundo episódio. Já tô ficando triste que a gente vai ter, já tá acabando o segundo, né? Eu queria que tivesse 300, não vai ser possível, 365. mas a gente já tá aí, tô adorando essa conversa, essa discussão, esse espaço que a gente tá abrindo. Agradeço muito a vocês, né, por estarem aqui. A Dermetic, eu que agradeço. Ter apoiado esse projeto, né? Eu que agradeço o convite, a companhia maravilhosa e o tanto de coisa que a gente absorve e acaba aprendendo, né?
Nossa, eu tô saindo aqui encantada, riquíssima, cheia de informação. Eu vim meio metida aqui, né, para mediar as duas, assim, uma psicóloga, uma médica, eu aqui no meio. Mas eu tô saindo daqui, assim, com a mulher lá que tá assistindo do outro lado, sabe? Quanta coisa que eu tô aprendendo, absorvendo, quanta dica, quanta praticidade que a gente tá tentando trazer É a aqui, riqueza né? que vem do debate, e é isso que a gente tem que fazer, né? E eu acho que é muito Trazer legal. E pro uma das dia a dia. coisas bem legais, eu acho, desse momento que a gente tá tendo é que somos mulheres de histórias bem diferentes. Sim. E isso só mostra como esse tipo de discussão pode acontecer o tempo qualquer inteiro, não lugar. tema exato. experimentar É. assuntos que as questões são iguais para todo mundo, São iguais para todo né? Não é porque Iguais. somos diferentes que as questões não existem. É, Então, obrigada também. completamente. Muito obrigada pelo convite. Eu tô bem feliz, tô bem feliz. E eu quero agradecer, aproveitar aqui, especialmente a loja Maria Dolores, que é a loja que tem arte como joias, né? Vamos se exibir aí. Né, por favor. Tá aqui usando as beldades que elas nos cederam para poder mostrar que beleza também a Olha gente só. pode ser. Isso aqui, Poder, né? coisa mais linda, incrível, Poder. incrível. Então, eu quero convidar vocês para seguirem, né, a loja, o arroba deles é arroba loja Maria Dolores, _BAL.Camboriú. Vai aparecer aqui embaixo na legenda, o Instagram delas. Sim, as peças são incríveis, maravilhosas. Eu tô encantada com essa... A gente já é bonita, né? Não, Sou a bem gente é sincera. bonita, Mas não, a isso gente é aqui, gata. a gente é gata, é verdade. A gente é gata, mas a Maria Dolores deixa a gente... Não, ela deu um brilhinho, né? Obrigada, gente. Eu quero agradecer também a você que está aí acompanhando, assistindo, ouvindo, não importa onde que você escolheu para acompanhar o nosso podcast. Convidar a continuar vendo essa série, esses episódios todos que a gente tem trazido sobre menopausa nesse primeiro momento, né? Nessa primeira temporada. E vamos ficar aí. Acompanhe-nos na próxima.